Pessoal, seja muito bem-vindo ao Rocket Jurídico. Eu preciso te explicar o que iremos fazer aqui. Esse é um podcast para você que é advogado, estudante de direito e também amante da matéria. E também, por acaso, se você for nosso cliente, essa é uma chance também de você nos conhecer melhor, tá? E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. A gente tem várias coisas em comum, inclusive o nosso time de coração, que aí eu já não sei se é algo tão bom, já que já sofremos muito por conta desse time. E eu quero apresentar a vocês ele, que é mentor, advogado de sucesso, um dos melhores advogados desse Brasil na área de direito bancário e busca e apreensão principalmente. Ele que é mentor da Black Code, falei certinho, né? E você também pode conhecer essa mentoria maravilhosa para escalar a sua advocacia. Então, eu quero te apresentar aqui meu amigo Caio Vargas. Seja muito bem-vindo ao Rocket Jurídico. Olha, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui contribuindo com vocês. E também é uma honra poder falar para advogados, estudantes de direito, né? Da onde a gente já veio lá também de estudante de direito, estagiário, Verdade. e estão conseguindo construir, mas nem tudo sempre foi assim, né? Tem muita história e muita coisa que aconteceu para a gente chegar aqui até hoje. Então é uma oportunidade ímpar, realmente, poder compartilhar sobre aquilo que a gente viveu e também sobre aquilo que a gente está conseguindo construir no direito bancário, na busca e apreensão e nas outras demandas que também estão colocando no escritório, né? É exatamente isso. Pessoal, o que o Caio falou aqui é muito importante, né? Há pouco tempo atrás eu fui dar uma palestra na OAB, e aí nessa palestra eu fui mostrando, né? Ó, hoje eu curto isso aqui, hoje eu tenho esse carro aqui, hoje é esse meu faturamento. E eu vi que o pessoal foi ficando ali meio se encolhendo, né, na cadeira. Só que aí eu fiz exatamente o que você falou. Nem sempre foi assim. Porque a gente vê as pessoas prosperando, tendo uma vida de sucesso, e a gente vai começar a se comparar, mas a gente não se atenta que teve um processo, né. E para a gente começar, Caio, eu queria que tu começasse a contar a tua história, o que que você fazia antes, como você se despertou para a advocacia. Vamos lá. Vamos lá então. Cara, eu como primeiro apresentar, eu sou Caio Vargas, lá sou do Rio de Janeiro, geralmente a gente fala nas palestras por aí no Brasil, né. Sou carioca do Rio de Janeiro, aí eu tenho que explicar, né, que eu sou carioca do Rio de Janeiro, porque eu sou de Duque de Caxias, né, e aí seria fluminense, só que eu sou botafoguense. Falar que eu sou carioca, no caso, é uma defesa, pra não falar que eu sou fluminense, entendeu? Porque eu sou botafoguense, jamais vou falar que eu sou fluminense, mas sou de Duque de Caxias, sou casado, tenho meu filho de 3 anos aí, o Bento, botafoguense também, já coloquei nesse sofrimento. Mas é isso, então eu comecei minha vida, cara, como direito, porque eu queria ser o quê? Como todo estudante de direito, delegado federal, né. Esse era o objetivo inicial. E aí eu comecei estudando, estudei na Gran Rio, lá de Duque de Caxias, e buscando realmente me formar e conseguir a formação para poder fazer a prova de delegado federal. Só que já minha luta já começou ali, né, na faculdade, que é todo período para poder conseguir estudar, eu tinha que fazer acordo. E assim, 3 meses depois que as aulas começaram, eu estudando com base na matéria dos meus amigos, aí eu conseguia fazer um acordo com a faculdade das mensalidades atrasadas e voltava a estudar, né. E assim foi continuando até a gente conseguir formar e começar a advocacia. E minha vida, cara, foi sempre movida a desafios, né. Chegou o momento que eu me formei, e aí quando eu me formei tinha uma promessa com minha esposa, que quando eu me formasse eu tinha que casar. E aí acabou, né, até tentei botar uma pós-graduação no meio do caminho, mas ela não aceitou não. E aí eu falei: "Cara, então tem que casar, e pra casar quem quer casar, quer casa, tem que ter casa, né". Então comecei a ter que trabalhar, falei: "Vou montar o escritório, vamos pra cima". E aí eu montei o escritório em 2020. 2020, fiz uma viagem na época, que é até aquilo que a gente tem em comum, que eu fiz uma viagem missionária lá na época, lá para o sertão de Alagoas, para poder atender o pessoal lá. E voltei. Quando eu voltei, pintamos o escritório lá, estava até falando com um amigo meu, com os amigos que me ajudaram na época lá, a gente pintando o escritório, era uma salinha pequena, cara, cabia eu e o cliente, mais ninguém. E aí, a gente pintando o escritório e tal, comecei a trabalhar. 3 semanas depois, lockdown, pandemia. Comprei tudo no cartão de crédito, os móveis, ar-condicionado, tudo, 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 tudo. E eu falei: "Como é que vai ser, irmão?" Porque a advocacia, pra quem já é da antiga, assim, da nossa idade, assim, mais ou menos, sempre escutou, no mínimo 5 anos pra você ganhar dinheiro e é muito desafiador. Então tu já tem esse receio, que tu vem da faculdade com isso, né, que além de tudo a faculdade não te prepara pra ser advogado.
E na verdade, na faculdade a gente acaba sendo desanimado, né. Isso, assim, a gente é estimulado a pegar concurso, né, o tempo todo, porque falam que não dá dinheiro na advocacia. E aí, cara, eu falei: "Pô, irmão, já tá tudo desafiando mesmo, eu tenho que pagar casamento, tenho que pagar festa, fazer obra de casa, vamos trabalhar, vamos pra cima". E não me deixei, sabe, me abater e fui correndo atrás, aceitando tudo de um pouco, família, Fazia tudo, né, o que aparecia criminal, pegava. civil, light, tem até eu falo com o pessoal lá no escritório hoje em dia que tem uns processos que aparecem lá que a gente tá cuidando ainda, que ó, pô, esse processo aí a gente pegou, cara, porque eu achei que ia ganhar dinheiro, até hoje tá comigo, não ganhei R$1 Ganhou ainda, só trabalho. na verdade, mas assim, faz parte da construção. Só que, pô, chegou um momento que estava muito difícil, cara, realmente lá pra 2023, foi algo assim que estava muito complicado. Porque viver do êxito é algo que, assim, é assustador, né, você viver da dependendo de sair um resultado, que não depende só de você. O juiz tem que concordar, depois tem que liberar o dinheiro, esse dinheiro tem que bater, o Banco do Brasil tem que pagar. Pô, é uma trajetória que tu fica assim: "E o cartão? Vai vencer daqui a pouco, o que você faz? E as contas, e a comida na mesa?". Então, assim, viver do êxito era algo que me assustava. Foi quando, assim, eu vi que eu tinha um produto, que eu já trabalhava com eles, mas sem muito foco, que poderia me trazer algo, assim, de honorários de recorrência e conseguir me trazer realmente, um dinheiro considerável. E foi também onde eu ganhei confiança em fazer ele, porque sempre fazendo honra a ele, o Mero Medeiros, que é o cara que, né, me ajudou muito na minha advocacia, hoje é meu sócio na mentoria lá Black Code, e eu ganhei segurança nisso e comecei a usar a Bucha Pensão realmente como um serviço que eu poderia prospectar e divulgar com mais intencionalidade, né. Antes de você entrar a fundo nessa parte da busca e apreensão, que é um nicho, vamos explicar para o pessoal que está assistindo a gente como a gente separa, né, essa questão do êxito. Pessoal, então a gente sempre vai falar muito aqui sobre recorrência e êxito, tá? Então, o que que é o êxito que o Caio está falando? Explica para o pessoal. Ah, esse é aquele famoso 30% que é a dor de todo advogado, que você só recebe se você conseguir o resultado final positivo, e aí no final daquilo que a gente conseguiu, você cobra 30%. Aquela velha mania de que o advogado não pode receber antes. Mas isso é um grande problema da advocacia, por quê? Esses dias eu estava explicando a alguém, um hater, no Instagram, que a pessoa estava falando: "Ah, se você se garante no seu trabalho, faz o seguinte então, faz o trabalho e lá no final eu te pago". Aí eu falei para ele: "Tá bom, quando você for no médico, fala a mesma coisa para ele, para o médico não te cobrar no início e só te cobrar no final, vê se o médico vai aceitar te consultar". Então, esse é um problema que nós estamos rompendo na advocacia, não fazendo apenas ação de êxito, né. Fora que é aquilo, né, eu não na apresentação eu não falei tudo, porque a história é longa e se eu for contar a história toda aqui vai todo mundo chorar, né, a intenção não é chorar, né, a gente buscar resultados melhores. Mas teve ação já de juizado que eu fiz, na época só no êxito, que eu ganhei menos do que eu ganhava vendendo frango assado na esquina da minha casa pra poder conseguir pagar a faculdade, pô. E aí você trabalha durante maior tempão pra poder você ganhar R$200, no êxito R$300, isso não existe, pô. E não é exceção, né. Não, não é exceção, acontece muito. E se você não procurar algo que te dê um resultado melhor, você fica preso nisso aí de depender do êxito. Até hoje conheço colegas que trabalham só no êxito, entende? E assim, é complicado. E as pontas não aguardam, né. Não, não aguarda. Não, e não é só as pontas que não aguardam, né. Você não avança nunca, você não tem perspectiva de crescimento, cara, porque você não tem nem o mínimo de previsibilidade para o próximo mês. Como é que vai ser o mês que vem? Você não consegue ousar, você não consegue pensar em coisas maiores enquanto você não tem uma certeza, né. Apesar de a gente ter aquela mentalidade que às vezes contrata para depois crescer, mas para quem está começando, pensar em contratar alguém sem ter uma certeza daquilo que tem no mês que vem de dinheiro é muito desafiador. Obviamente a gente já rompeu com essa mentalidade que às vezes é melhor contratar para conseguir faturar mais, mas para quem tá no início isso não bate muito fácil na cabeça, né. Então, nesse cenário, eh, era o que me doía muito em 23, sabe. Tinha até algumas demandazinhas de divórcio, essas coisas assim que o pessoal pagava parcelado, mas assim, a maioria das coisas era no êxito, dependeria muito mesmo de vir um resultado e, pô, viver assim é assustador, pô. Pra quem tem ansiedade, que 99% dos advogados têm, né, pra quem tem ansiedade, viver do êxito é algo que, tipo assim, realmente, faz mal pra você em todos os aspectos, né. E foi aí que eu entendi que era necessário mudar, cara. Falei: "Pô, tem que fazer uma coisa diferente, tem que fazer uma coisa diferente". Eu lembro que no começo da minha advocacia também, trabalhando com êxito, aí às vezes aparecia, né, criminal, divórcio, que você pegava também, fiz muito. Aqui no Rio de Janeiro então, cara,
tráfico, organização criminosa. Isso aí pra gente, o pessoal às vezes de outros estados se assusta, né. Mas a gente é nascido e criado com gente que infelizmente se envolveu nessas realidades, né. Minha esposa foi assaltada hoje, né, então era um potencial Era um cliente. potencial era um poten e carioca é assim, não se assuste, a gente é assaltado e depois fica fazendo piada sobre Pô, isso. a gente tá acostumado. Carioca tem que ir no Cristo Redentor e ser assaltado uma vez pelo menos. E nessa época, que eu pegava algumas ações dessa, às vezes a pessoa pegava ali R$ 5.000 num divórcio ou, R$ 7.000 ali, um processo criminal simples e tudo mais, e eu preferia que fosse parcelado. Por quê? Pelo menos eu teria aquela previsão de estar recebendo aquele valor. Então, pessoal, essa é a importância da gente ter um processo ali, um procedimento, um nicho que tenha recorrência, que é o que o Caio vai falar que é a especialidade que você acabou fazendo desenvolver ali, e uma técnica que o Caio faz também que é diferenciada. A técnica ele não vai falar muito hoje não, vai falar por alto, mas você vai entender a importância de ter uma advocacia com previsibilidade e recorrência. Por isso que o nome desse podcast aqui é Rocket, né? Porque Rocket é foguete. E as pessoas vai vir um monte de hater com certeza. A galera que tá na advocacia não faz grana e acaba achando que a gente está vendendo ilusão, mas a nossa vida vai falar por nós mesmos. Mas tem um monte de gente que não entende isso, do quanto é importante ter previsibilidade e recorrência na advocacia, né. E o nicho que você faz tem isso, né, Caio? Não, com certeza, é um nicho que tem e, assim, qualquer advogado que quiser começar com esse nicho, ele consegue começar, e se ele tiver 4 contratos desse aí por mês, ele consegue faturar algo em torno de R$ 20.000 tranquilamente mês, entende. É questão de intencionalidade mesmo, porque alguns alunos que eu tenho da mentoria individual, eu já conversei sobre isso também, cara. Porque uma vez eu estava conversando com a aluna, ela falou: "Ah, mas tá difícil, não tô conseguindo faturar, não tô conseguindo ter dinheiro". Eu falei: "Mas quanto você quer faturar?" Ela: "Não sei". Falei: "Então me fala, porque a primeira coisa que você tem que saber, se você quer alguma coisa, você tem que saber o que você quer. Mas me fala quanto você acha que é interessante". Ela: "Ah, 20.000 por mês". Falei: "Então tá bom. Então faz a soma de quantos contratos por mês você precisa pra fazer isso em 6 meses, construindo esses contratos, se você não vai bater isso". Ela: "É mesmo". Falei: "Então você tem 30 dias no mês". Pô, 30 dias no mês com esse produto, você consegue alcançar. E por que que eu falo isso, Léo? Porque financiamento veicular, qualquer pessoa que você conhece no seu redor, pelo menos das 10 pessoas, 5 vão ter o financiamento, ou até mais. Eu tô sendo até modesto aqui. Então, se 5 têm o financiamento, pelo menos 3 vão estar com problema para poder pagar esse financiamento. Então, esses 3 são potenciais clientes seus, tanto para fase pré-busca e apreensão, quanto para fase pós-busca e apreensão, porque é algo que acontece o tempo todo. O banco está o tempo todo tentando apreender o veículo, e o banco não está nem aí. Eu vim para cá, eu estava no telefone com o pessoal lá do escritório, e uma cliente que caiu no golpe do falso boleto, que pagava tudo certinho, conheço ela, paga tudo certinho, ela caiu no golpe do falso boleto do advogado, do advogado não, do banco, né. Aham. Aí, ela ligou pra poder pagar, o banco não quer aceitar, não quer dar nenhuma agulha de chá em relação ao desconto. Até mesmo quem quer pagar tá com risco de busca e apreensão, entende. Então é um produto que permite qualquer advogado crescer, me fez crescer, né, fez também se crescer, então assim, e tem muitos advogados hoje em dia crescendo com esse produto aí. E o que eu encontrei nele foi isso, porque na época, como eu estava falando, de meu medo era como garantir as coisas, porque meu filho estava vindo ao mundo aí em 23, né, e eu falando: "Como que eu vou pagar o plano de saúde do meu filho? Como que eu vou ter certeza que ele vai ter o plano de saúde?" Porque o meu maior medo era esse. O restante a gente dá um jeito, mas e o plano de saúde do meu filho? Como que eu vou garantir que todo mês eu vou pagar ele? E foi onde eu encontrei esse produto aí, da busca e apreensão. E aí mudou realmente a minha vida, porque eu comecei a ter previsão para poder receber dinheiro, comecei a ter certeza de que, pô, mês que vem eu vou ter tanto. Não era rios de dinheiro não, mas assim, eu já sei que eu vou ter tanto. Então o aluguel tá garantido do escritório, tá garantido isso aqui, as compras lá de casa tá garantido. E foi evoluindo e transformou minha vida ao ponto de hoje em dia ser mentor, ao lado de uma das maiores referências do Brasil do direito bancário, que é o Mero, né. Se não a maior referência. A maior referência que eu falo que é a maior, né. Ele tem toda a humildade de falar: "Não, que isso", mas pra mim é a maior referência do direito bancário. Então, mas foi com a busca e apreensão que isso foi possível, sabe. E porque eu fazia de uma seguinte forma:
Não tem como pagar tráfego pago. Eu nem recomendo que a pessoa faça tráfego pago quando ela tá começando. Eu não tenho facilidade de gravar vídeo. Pô, começa a gravar vídeo, mas se você não consegue fazer nada, faz que nem eu fiz no início. Eu entrava no Uber, eu fingi que estava falando com alguém, né. Isso aqui, consegui desconto para o senhor, desconto de 80% pra você poder quitar o seu financiamento. Aí eu desligava depois, aí o Uber: "Como é que é isso?" E ali no Uber Com a mesmo, curiosidade, né? gerava curiosidade, ali no Uber mesmo eu conseguia fechar contratos, entendeu. No início foi assim, cara. E aí quando eu identifiquei que era possível, aí eu comecei a fazer vídeos daquele jeito meio, né, que no início a gente começa a fazer vídeo muito ruim, de uma forma horrível, né. Depois a gente vê que esses são os melhores vídeos, os que mais dão resultado. Justamente. E aí quando eu criei recorrência, eu comecei a investir no tráfego pago também, né. E aí com o tráfego pago tem aqueles acertos, aqueles erros, gestor pra lá, gestor pra cá, mas pô, foi o que mudou a minha vida, cara, de fato, de todo dia ter cliente chegando, de toda hora ter contratos sendo fechados, isso assim, de me permitir ter uma equipe hoje, eu tô aqui hoje sentado aqui conversando com você, você tem sua equipe trabalhando, e eu tenho minha equipe trabalhando. Então por isso é fundamental para o advogado conseguir crescer ainda mais. Porque a mente dele fica livre para poder pensar em outros projetos, outras possibilidades. E tudo isso foi forjado junto com a busca e apreensão, de fato. E é um produto, assim, fenomenal para todo mundo trabalhar. E aí, falar um pouco da estratégia, quer que eu Vamos lá, fale? Vou vamos lá, falar um vamos lá. pouquinho? Então, assim, o que eu costumo dizer, nem todo cliente vai precisar de sentença. Na verdade, nem todo cliente vai servir a sentença para ele. Não adianta você ir para olhar para todo cliente que chega pelo seu escritório, será que o juiz vai dar favorável ou não? Às vezes o juiz não daria favorável naquela demanda, mas todo cliente precisa de quê? Tempo e estratégia. Tem cliente que vai chegar na sua mesa do seu escritório e você fala assim: "Ah não, a gente vai apresentar um processo judicial, vai fazer isso, isso e isso e vai conseguir decisão tal". Não vai ser suficiente para esse cliente. Isso é um ponto importante, a gente falar sobre isso. E para você que está aí assistindo e você acha que você precisa ser o mais técnico, não, você precisa ser o mais estratégico para você ganhar dinheiro na advocacia. Eu estou falando isso sempre, Caio, aqui para os estagiários que aparecem aqui no escritório, porque eu acho que você está passando por isso também. Pessoal, é uma dor para você contratar o estagiário, porque o estagiário acha que ele precisa peticionar. E o que eu estou falando sempre para os estagiários: olha, para peticionar a gente tem o chat GPT, tem o Claude agora, né, a famosa, o pessoal chama até de Claudinha, Do Cláudio é exterminador de estagiário, pelo que eu tô falando aí, porque vai matar os estagiários. entende? Agora, só que se você vem para um escritório onde você tem ali um advogado que aprendeu recorrência, previsibilidade, posicionamento e escala na advocacia, é o que você precisa como estagiário para você se formar e ganhar dinheiro de verdade. Porque, voltando rapidinho ao assunto antes da estratégia, o Caio mesmo falou o seguinte: qual era seu sonho? Ser delegado federal. Hoje, você na advocacia quer trocar o seu salário? Compensa, não dá. Não dá. Não dá, não dá, não vale a pena. E até mesmo falando de estagiário, é aquilo que eu falo, cara, faça o estágio para poder você ter experiência. Não foca na bolsa. A bolsa é importante, porque é o dinheiro às vezes que a gente tem. Na minha época era, eu tinha que ficar na faculdade o dia inteiro, porque às vezes não tinha nem dinheiro da passagem para poder voltar para casa. Mas o estágio é uma ótima oportunidade de você crescer, cara, você ganhar conhecimento. Foi o que eu fui atrás na época do estágio, porque me trouxe tudo que eu tenho de conhecimento hoje. Eu fiz estágio no Procon, né, lá do Caxias, e então essa questão de conversar, de negociar, Saber atender e fechar contrato, né? né, então foi a base do Procon. Então assim, quando o estagiário chega para o escritório, ele tem que pensar nisso, ele ganhar experiência, sugar o máximo possível daquilo que aquela pessoa que já construiu uma carreira tá construindo ainda, para poder gerar isso para ele, porque depois vai ser a oportunidade dele, né. Obviamente que tem aquele pessoal que se destaca e quer ficar no escritório e crescer juntos, faz parte do jogo, e pode virar até um futuro sócio e tudo mais, mas também tem aquele pessoal que tem o seu sonho individual de construir a sua própria carreira, né. E às vezes nem pensa ser advogado, mas se você for analisar advocacia e servidor público, hoje em dia tem muito servidor público pulando o muro, né, e vindo pra advocacia, porque com a recorrência, com a divulgação e com as redes sociais que possibilita você ter cliente o tempo todo, faz muito mais sentido você estar na advocacia. E não existe teto, né? É isso que as pessoas precisam entender. Não existe teto para advocacia. A gente mesmo agora tem decisões, né, do STF tirando alguns penduricalhos, né, que falam.
e isso vai diminuir drasticamente o ganho dessa galera. E aí você naturalmente vai ver juízes, promotores, defensores saindo do serviço público para ir para a advocacia, que é onde eles vão ter ganhos sem teto. O teto é à sua disposição, né. A quanto você está disposto a se esforçar e buscar, vai ser sempre o seu teto. Se você continuar buscando novas ideias, criando, se reinventando o tempo todo, você vai ser sempre oportunidades maiores e melhores a cada dia. Tanto é que hoje em dia eu não trabalho mais só com busca e apreensão. Você trabalha só com busca e apreensão? Não. Então, é um caminho, é uma porta de início sempre, né, continua existindo, nunca vai deixar de existir porque é onde nos forjou. Mas tem outras oportunidades de ganhos maiores, de ganhos de honorários iniciais muito maiores. Então assim, o início ele é forjado, mas ele traz outras grandes coisas também, junto com tudo que você vai construindo, né, cara. É o que a gente fala, né, sobre nicho de sustentabilidade, né, usa-se muito esse termo. Por quê? Como o Caio falou, existe uma porta de entrada, às vezes você vai precisar fazer aquilo ali, então você que é advogado, às vezes, mais artesanal, que gosta dessa questão mais técnica, a gente estava até discutindo aqui sobre um tipo de ação, né, Caio, sobre sistema financeiro habitacional e tudo mais, ações mais técnicas, talvez você goste disso, mas seja mais difícil você escalar, seja mais difícil você delegar para alguém. E o que que você vai precisar ter a mente aberta? De entender que você não é mais apenas um advogado. Você precisa ser um empreendedor dentro da advocacia. E você vai fazer o que com isso? Sendo um empreendedor dentro da advocacia, você vai trazer um nicho para sustentar a sua operação. E aí depois você vai escalar as outras áreas que talvez você tenha o desejo ali de fazer, nem que seja por uma suposta vocação ou propósito, né. Isso, e pode até ter demandas grandes de êxito. Se você tiver alguma demanda que sustenta o seu escritório, se eu tiver uma demanda muito interessante que é no êxito, você pode manter aquela demanda no seu escritório, porque você já está com uma demanda que está sustentando o escritório, todas as suas contas e tudo mais. Inclusive tem colegas nossos que eles fazem isso, né, eles têm alguns serviços que mantêm o escritório, banca as contas pessoais, traz um retorno alto, mas também tem outras demandas que elas são, mais demoradas, mas lá no final traz uma recompensa muito grande. Porque são investimentos, né. Eu estou fazendo aqui agora previdenciário, né, então botei já 2 pessoas, previdenciário me dá quanto por mês? Nada, investimento. Eu gasto com essas pessoas, gasto com tráfego pago, gasto com prospecção, mas está ali. Só que lá na frente vai vir esse retorno, mas por que eu consigo fazer isso? Porque eu tenho um nicho de sustentação, né. Isso que te garante manter essa posição até a hora que começar a vir. E completando ali o teu raciocínio, né, que a gente vai conversando e vai vindo várias vertentes, você estava falando dessa importância de não pensar só na sentença, né, Caio. Isso. Então, da importância ali de você pensar de forma estratégica, que você pode ajudar o cliente de forma paralela a um processo judicial. Fala mais ou menos como você aplica essas nuances dentro do seu negócio hoje. Não, então, focando na questão da busca e apreensão, eu comecei a entender que em dado momento, o cliente que te procurar para busca e apreensão e você propor apenas uma ação revisional, muitas vezes não vai ser suficiente, porque nesse meio do caminho, o cliente pode não estar pagando e o carro ser apreendido, ou ele pode, não conseguir mais pagar e o carro também ser apreendido. Então, a depender do cenário do seu cliente, você buscar somente a sentença não vai ser suficiente. E muitas vezes não tem tese, né? Não tem tese, assim, tem até uma tese, mas não é uma tese suficiente para poder purgar a mora, né, que é o que suspende a busca e apreensão, extingue a busca e apreensão. Então, às vezes aquela tese ela existe, mas ela é frágil, né, então ela não é tão forte ao ponto de mudar a realidade do seu cliente. Então você tem que começar a olhar com uma estratégia, falar: "Tá, meu cliente está aqui, ele está com um problema, qual é a solução para esse problema?". E foi onde a gente desenvolveu uma solução, usando até mesmo um tempo o processo, né, eu vou compartilhar um pouquinho, né, a gente é um pouquinho over delivery aqui nesse Deixa va cenário. va vamos deixar o gostinho para o pessoal entender o que tem ali na mentoria Black Coat. Isso, né, até porque é uma coisa que eu gosto de falar, a mentoria, as palestras e tudo mais surgiu de aulas voluntárias que eu dava de forma gratuita para todo mundo. Então assim, vai você plantar, você certamente vai colher em algum momento, né, e quando você colhe é muito bom. Mas vamos lá. Então, assim, o que acontece? Eu entendi que o banco ele vai tentar prender o veículo independente de ele estar certo ou errado, né, e muitas das vezes o banco está errado, na maioria das vezes o banco está errado.
E o cliente, muitas das vezes, que nos procura é Uber, é alguém que está trabalhando com carro, é alguém que está usando o veículo para trabalhar. Então, assim, eu falei: "Pô, cara, o cara precisa de tempo para poder continuar trabalhando e se reorganizar financeiramente, e ele também precisa da solução do problema". Então, assim, se eu entrar com a revisional aqui e tentar uma liminar, muitas das vezes essa liminar não vai ser deferida. Não é sempre que dá deferida essa liminar. E, se não tiver liminar, o carro pode ser apreendido de qualquer forma, em qualquer momento, né. Então, assim, o que que a gente criou e o que que a gente elaborou lá? Vamos buscar uma forma de retardar o máximo possível os efeitos da busca e apreensão, e orientar esse cliente de todos os riscos também que existem em relação à busca e apreensão. E aí foi aonde a gente usou, o processo judicial com as teses mínimas, até às vezes fracas, outras teses muito fortes, para poder, no pior dos cenários, retardar a busca e apreensão. E aí, entrando com o processo, fazendo o monitoramento da busca e apreensão, a gente consegue entrar com uma petição em um momento específico para informar que já existe um processo correndo. Porque quando a busca e apreensão aparecer, e ela vai aparecer em algum momento, né, é inevitável, apesar que tem uns bancos aqui que demoram bastante, a gente vai saber dela. Apesar de vamos também tentar blindar isso aí, fazendo em segredo de justiça essa busca e apreensão. E aí, quando vai para sair a decisão da busca e apreensão, eu informo para o juízo que já existe uma ação revisional correndo. E que, apesar de não existir a conexão, no sentido de que tem que julgar um processo para depois julgar o outro, necessariamente quem tem que julgar é o juiz competente que recebeu o primeiro processo. E aí, quem é o juiz competente que recebeu o primeiro processo? O juiz do nosso processo, da revisional. E aí, nesse sentido, eu costumo dizer que a morosidade do judiciário vira nossa aliada. Porque quando você fala para o juiz que ele não é o juiz competente, que ele tem que abrir mão daquela demanda e que ele tem que passar para outro juiz, o que que acontece? Declínio de competência. E quando você faz o pedido de declínio de competência, o que que isso gera? Tempo. Porque entre sair de um juiz para ir para o outro juiz, leva muito tempo. E esse tempo não tem decisão de busca e apreensão, não tem também, o mandado na rua, não tem apreensão do veículo. Então seu cliente está com o quê? Tempo para poder trabalhar, gerar dinheiro e aí entrar na segunda parte da estratégia, que é utilizar o provisionamento bancário, né, a nosso favor. Por quê? Por mais que o banco esteja com juros abusivos, por mais que o banco esteja fazendo várias atitudes erradas naquele contrato ali, ele vai apreender o veículo, vai levar o veículo para o leilão. Então, a gente usa as ferramentas que o banco nos dá ali contra ele. E aí, como a gente está conseguindo tempo, impedindo que a busca e apreensão aconteça, o que que resta para o banco? Negociar com a gente. E aí, quando o banco negocia com a gente, o que que você consegue? Acordos expressivos de redução de até 80%, 85%, 86%, 87%. Vai depender muito do banco, do contrato, como é que funciona, né? E aí você consegue um acordo para o seu cliente. Você conseguiu ser intensa? Você conseguiu uma determinação que os juros é abusivo? Os juros é abusivo, tá lá no contrato. Mas o tempo da sentença sair seria suficiente para poder impedir a busca e apreensão? Não. Então, você tinha a certeza que o contrato lá era abusivo, ou que tinha alguma irregularidade naquele contrato. Mas até você conseguir uma decisão favorável, poderia não ser suficiente para o seu cliente. Então, com essa estratégia, a gente retardou a busca e apreensão, impediu que ela acontecesse, negociou com o banco, conseguiu a quitação, o seu cliente permanece com o veículo. Então, assim, o seu cliente chegou com um problema, você deu uma solução provisória e depois uma solução definitiva. E aí o seu cliente sai satisfeito com você e você também sai satisfeito dessa demanda, porque você recebeu os honorários correspondentes àquele serviço que você fez, entende? E foi essa demanda que me permitiu ingressar no direito bancário e depois ingressar em outras demandas e me trouxe até aqui, né. Então assim, foi assim, a estratégia é mais ampla, tá, tem muitos mais detalhes e muitas mais nuances, Cara, mas mas veja como isso é sensacional. Um ponto que você precisa guardar é o seguinte: a gente tem a morosidade do judiciário, que é sempre um gargalo para você que quer receber os seus honorários. Então, nessa estratégia que nós falamos aqui, nesse nicho de sustentação, a gente pega a morosidade do judiciário e usa a nosso favor. Quando você imaginou que o judiciário estar sendo lento seria bom para a advocacia? Mas é isso que a gente consegue fazer. sim. Então a gente transforma a morosidade do judiciário em dinheiro, porque nesse caso aqui, o cliente entra te pagando, ele vai ter solução no caso dele, vai continuar te pagando durante todo esse período e no final
ele ainda vai te pagar mais também. Então, você recebeu no início, você recebeu ali os recorrentes e também vai receber no êxito, a depender do tipo do contrato que você faça. Então, a advocacia da nova geração é essa advocacia, que pensa na solução estratégica e não naquela solução que a gente tinha de antigamente de depender ali do juiz, de depender da máquina do Estado. Porque, pessoal, a máquina do Estado não funciona. Funciona para alguns, mas pelo menos ao meu favor nunca funcionou. Não funciona. E aí gera uma dependência que você acaba sofrendo muito, né. Então, assim, com essa estratégia foi o que permitiu sair do zero e a gente tá aqui no meio, né, porque o fim ainda não chegou não, a gente tá construindo ainda. Então mudou a minha realidade, eu costumo dizer que não mudou meu escritório, mudou minha vida, né. Porque o escritório, CNPJ, CPF, conta tem que separar, faturamento tem que separar, mas quando fala do advogado, o escritório faz parte da sua vida. É você, é É a você, extensão de então quem essa você é é, a né. sua extensão. E aí o impacto do escritório vai impactar a sua vida e da sua família. Então essa demanda ela não mudou só o escritório, ela mudou a minha vida por completo. De poder hoje dar uma boa vida para o meu filho, para minha esposa, de poder colocar ele num bom colégio, de poder ter um carro bom, de poder ter a tranquilidade de pagar minha equipe, de nunca atrasar com a minha equipe, de, sabe, de honrar as pessoas que estão comigo, de poder meu pai poder: "Pô pai, vamos almoçar e vamos fazer isso", eu conseguir também. Então assim, eu acho que não tem nada mais gratificante do que você conseguir honrar as pessoas que estão contigo, honrar minha mãe, que minha mãe foi batalhadora, guerreira pra caramba, sustentou posição comigo na época que o negócio estava complicado. Então assim, mudou, transformou minha realidade, cara, mas não foi fazendo mais do mesmo. Não foi saindo da faculdade e procurando uma demanda contra light para poder ganhar 30% no final daquilo que pode ser que a gente consiga ganhar. E aí naquela demanda você conseguir R$ 1.000, entendeu. Eu estava até brincando com o pessoal lá no escritório me julgou esses dias, que saiu uma condenação lá da Light para cliente lá de R$ 3.000. O pessoal: "Caramba, R$ 3.000". Eu falei: "Pô, tô sem pensar ruim". Porque é que você olha pra realidade do hoje, né, mas lá na época eu falo assim: "Pô, tu tem mais aqui um dinheirinho pra poder vir", mas a realidade de hoje tu vê assim: "Pô, cara, um processo que demorou tempo pra caramba, pro juiz ir lá e determinar que é R$ 3.000. Obviamente que a gente vai recorrer, mas pro juiz vir e determinar quanto que o cliente vai ganhar e quanto que você vai ganhar também. Decide quanto você como advogado vai ganhar. E ainda tem que esperar o tempo pra poder sair o dinheiro, porque, exemplo, hoje é quarta-feira, é quarta-feira? Não tô perdido no tempo, tô perdido no tempo. É, mas, tem feriado. Se você estiver dependendo do mandado de pagamento, você já sabe que só sai na semana que vem. E aí, tu não vai ter dinheiro pra poder passar o feriado com sua família? É, e muitas vezes você fica na mão ali de um estagiário ou de um serventuário para fazer a digitação de um mandado de pagamento, para ir para a secretaria do juízo, para assinarem para você receber. Então, assim, totalmente refém, né. Eu estagiei num fórum. Então, pessoal, é uma lástima, chega no final do ano, o número de advogado indo lá para que mandado de pagamento saia mais rápido, pedindo favor, cara, é absurdo. Depender do estado é absurdo. Isso, não, e aí você fica nessa luta. Então você tem um produto, como a bucha e tantos outros que a gente sabe que tem, que te permite ter recorrência e te ter essa tranquilidade de quando vir surgiu um mandado de pagamento aqui, pô, maneiro, muito bom o mandado de pagamento, mas eu não dependo dele, sabe. As contas estão em dia, o aluguel do escritório tá em dia, tudo tá em dia. Então, assim, ter isso é fundamental até para a saúde, física e emocional, mental do advogado. Então, foi a busca e apreensão que ela realmente, transformou minha vida. E não falando só de dinheiro, cara, porque, né, nem tudo é dinheiro, mas com a busca e apreensão, eu consegui, encontrar um propósito, porque na minha vida eu sempre procuro propósito. Durante 6 anos da minha vida eu trabalhei com pessoas em situação de rua, comunidade carente, ajudando pessoas, e eu falava assim: "Pô, cara, vou resumir minha vida só ganhar dinheiro?" Não, mas hoje em dia eu consigo ajudar pessoas que estão endividadas nesse cenário, um medo sem dormir, eu consigo fazer elas terem uma tranquilidade maior através do meu serviço, até porque muita gente acha que não, mas tem gente que se mata por causa de dívida. Tem pessoas que não sabem mais o que fazer e se matam por causa da dívida. Tem um dos TRTs lá de São Paulo, um amigo meu é servidor lá, e é todo de grade, na parte do alto, de grade ou qual é o nome? Rede, de tanta gente que se jogava de lá se matando. Por causa de decisões ruins, e a pessoa não sabe mais o que fazer. Então eu encontrei um propósito em ajudar 2 tipos de pessoas, no caso.
Hoje eu consigo ajudar pessoas endividadas a resolver esses problemas, uma solução boa e que traga um benefício muito grande. E também, graças a Deus, eu estou podendo ajudar outros advogados, né? Temos lá a mentoria Black Coach, tem a mentoria individual também, que eu consigo ajudar outros advogados que estão um passo atrás daquilo que eu tô, a chegarem junto, entende? Porque nesse mercado tem espaço para todo mundo. Muita gente acha que a concorrência vai impedir, não quer divulgar, não quer compartilhar, não. Tem espaço para todo mundo, cara, porque todo mundo tem um carro, todo mundo tem uma conta bancária, é fato. E quem não tem conta bancária hoje? Que o nível de endividamento do brasileiro é recorde ano após ano, né. Pessoal, e isso é muito interessante, porque eu e o Caio, nós fazemos parte de um grupo de pessoas assim, e um grupo muito aberto mesmo, né. Eu conheci o Caio não tem tanto tempo, tem pouco tempo, para você ter ideia. E ontem o Caio me ligou, esses dias eu falei com ele e ontem ele me ligou, acho que foi ontem ou segunda-feira, não sei. "Cara, tô com uma situação aqui, contrato assim, 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 pô, nesse caso aqui, como você tá fazendo aí?" Na hora eu falei com o cara: "Ó, desenrola dessa forma, dessa forma. 16.000 de honorários iniciais à vista, tá? No cartão lá, à vista." Aí você vê o poder do nicho de sustentação. Igual hoje eu estava montando aqui as coisas com os meninos, e aí eu cobrei um negócio aqui ao meu head comercial, ele falou: "Não, eu estava fechando aqui um contrato daquilo que você, estava pedindo mesmo", que era um contrato de PJ, R$ 48.000 de honorários iniciais. Aí eu te falo, a gente fala isso aqui na internet, o hater, o cara que é advogado, tá na escassez e não aceita que tem gente alcançando coisas legais e que quer também que ele alcance, vai achar que a gente só quer vender curso. Mas não é, é porque a gente saiu de uma bolha e a gente sabe que tem espaço para todo mundo. E isso é muito interessante você falar, porque aí a gente volta no assunto que você falou por alto, né, Caio? Que foi como surgiu a sua mentoria, né? Conta essa história pra gente. Não, eu tinha um grupo de uma outra mentoria, que as pessoas fazem mentoria custo, né, mas mentoria é investimento. E dificilmente mentoria boa não te devolve aquilo que você investiu. E eu fazia parte do grupo da mentoria do Homero Medeiros, e lá eu comecei a compartilhar alguns resultados meus, do que eu conseguia. 2 ou 3 pessoas, lembro até uma que foi a doutora Fernanda, que eu sempre agradeço ela. "A doutora Fernanda", ela falou assim: "Como é que faz isso?" Aí eu falei: "Pô, eu tô no hospital com meu filho aqui agora, que ele tá passando mal, mas quando eu sair daqui, quando eu sair do hospital, a gente pode marcar uma reunião pra poder conversar com ela e as outras pessoas." Falei: "Coloca o seu nome aqui e seu e-mail, como é que funciona?" Aí eu falei: "Tá bom." Fiquei lá com meu filho no hospital e fui depois pra casa, depois de umas 3 horas, assim, né, que hoje em dia você paga plano de saúde para poder esperar quase que o mesmo tempo do SUS. Mas, fui pra casa, quando eu cheguei em casa, abri o grupo, tinha 70 advogados inscritos. Aí eu falei: Que é isso? Que tá acontecendo aqui?" Isso em um grupo de outra imersão. De outra dimensão, que é o que eu falo, que eu agradeço ao Homero aí, porque o Homero também é como a gente pensa, ele quer que todo mundo cresça, e sempre me deu espaço para poder crescer, né. E aí ele, a pessoa se inscreveu, fiquei até meio assustado. E aí eu fui pedir autorização, né, porque também tem aquela questão, por mais que a gente sabe que a pessoa é boa, a gente tem que confirmar, né. "Posso fazer? Tempo?" Ele: "Vai lá, quero que você pode fazer", deixou eu fazer, tranquilamente. E aí dei a primeira aula, aquele negócio meio, né, nervoso, mas usando toda a base da igreja, né, que a gente já pregou em muito lugar por aí, já falei pra muita gente em muito lugar também. Usando essa base aí, a gente deu o pessoal gostou muito. Aí foi pra marcou de novo, mais 80 advogados. E foi de novo. Aí foram umas 4 ou 6 aulas que surgiram aí, passou da quantidade de uns 400 advogados que assistiram essa aula, e tudo gratuito, cara. Tudo assim, voluntário, de Vou forma passar aqui o que eu sei. passar o que eu sei pra quem quiser fazer, porque eu sei que é um mercado que tem pra todo mundo. A gente tem como crescer pra todo mundo, porque tem demanda o tempo todo. E daí surgiu o primeiro convite pra poder palestrar, né. É onde surgiram as palestras, eu palestrei lá primeiro, palestrei em outros lugares. E aí na palestra, o pessoal gostou ainda muito mais daquilo que eu estava fazendo. E surgiu a oportunidade de vender as mentorias individuais, né. Porque é aquilo, nem sempre eu ganhei, dinheiro dando aula, mas em algum momento você acaba começando a ganhar, né, porque também é tempo, né, pra você poder conseguir dar atenção pra todo mundo, tudo mais. Hoje tem um grupo aqui com 90 alunos aqui que a gente precisa responder, que eu tenho que responder depois de sair daqui. Então pra poder dedicar todo esse tempo, a gente precisa obviamente ser remunerado. E aí,
a mentoria individual surgiu, e depois disso veio o convite para poder fazer a mentoria aí coletiva, que é a mentoria Black Code. Já está sendo um sucesso, já tem muita gente lá. E a mentoria Black Code, que a gente está compartilhando com todo mundo, como é que é viver isso. Não é só tem estudo de caso concreto, tem reuniões para poder entender como é que funciona cada demanda daquela que o cliente do nosso advogado tem lá, mas também tem compartilhamento sobre perícia bancária, sobre como vender, sobre, também vai ter aulas no cenário de como se posicionar na internet, entendeu? Gestão do escritório, porque são dores que depois que vem a recorrência, vocês acham que acaba a dor, não acaba não, aí vem as outras dores, mas são dores que eu falo que são gostosas, né. Mas foi assim, a mentoria surgiu dessa questão, do o compartilhamento gratuito, né, de conhecimento, aonde pessoas se identificaram, gostaram, e daí veio surgindo inúmeras oportunidades que eu nem sei, inclusive aqui, se eu estou aqui hoje, é porque em um dado momento eu me posicionei lá atrás, porque foi o que a gente se conheceu no Rio, Léo? Não. Em São Em Paulo, São apesar de Paulo. morar perto. Apesar de morar perto, a gente se conheceu aonde? E o que me permitiu estar em São Paulo gastando dinheiro numa imersão e tudo mais, não foi eu ficar criticando ou falando mal dos outros na internet, foi o posicionamento, foi me doar também, que gerou oportunidade, e hoje me gera a oportunidade de estar aqui também, e sempre vai gerar outras oportunidades, porque uma coisa chama a outra, não tem como. Mas você tem que acreditar e tem que fazer acontecer também, porque é aquilo, falando até de mentoria, né, eh muita gente acha que mentoria resolveu a vida, mas não é, a mentoria ela te dá o caminho. Quem constrói, quem caminha esse caminho é você, entendeu? Então, foi isso, mas tudo isso aconteceu porque eu investi numa mentoria, né. Eu até agradeço ao doutor Marcelo aqui lá de Minas Gerais, eu tentei ligar pra ele que eu tô na dívida com ele, porque eu tinha R$ 1.000 pra investir na mentoria, e a mentoria dava 25.000. Eu falei: "Como é que eu vou fazer isso, cara?" Ele: "Não, vai lá, desenrola, parceladinho, tenta alguma coisa, parceladinho a gente vai até a lua, a gente compra até a lua e tal". Aí eu: "Não, não, não". Aí ele foi lá por conta própria, tinha me conhecido, porque ele ouviu eu conversando com ele sobre isso. É até aquela questão, quem não fala não vai ser escutado, e quem não é visto nunca será lembrado. Então ele me ouviu falando e falou: "Pô, cara, isso aí é muito bom que tu faz, então assim, tu vai conseguir evoluir e tal". Eu falei: "Tá bom então". Aí ele foi lá, eu entrei. E dali no segundo mês de mentoria, eu fechei uma parceria que só essa parceria foi de R$ 20.000 e já pagou praticamente a mentoria toda completa, entendeu. Mas isso só aconteceu porque o que que eu fiz? Eu me posicionei, eu me coloquei ali naquele lugar. Pra quem é da evangélica também fala assim, me coloquei na brecha, né, tipo É, esse. É aquilo, é o que eu sempre falo, né, fé, né, fé é posse, a gente lembra do direito de posse e propriedade, né. Você tem a propriedade porque tá ali, ó, tá decretado, mas você tem que ir lá tomar posse, né. sim, com certeza, é isso. Então, assim, tudo o que aconteceu e tá acontecendo na minha vida foi em virtude disso, sabe. Foi em virtude de ser um cara que tá disposto a colaborar, mas também tá disposto a fazer a sua parte quando tem que ser feito, de pagar o preço, de chegar no escritório às vezes 6 horas da manhã e sair 11 da noite, 1 da manhã, porque estava pensando em coisas pra poder construir, sabe. De ficar preocupado o tempo todo, de acordar às vezes 4 horas da manhã pra poder pensar em: "Vou ter que fazer isso, aquilo, aquilo. Ah, vou dormir não, vou lá escrever o que que a gente vai fazer pra poder construir mais para o escritório". Mas é isso, sabe. Você tem que pagar o preço também. Então é a soma de tudo isso, é do esforço, da luta. Minha vida foi de muita luta, mas eu poderia ter 2 opções ali. Eu escolhi uma, mas eu tinha 2 opções. Eu poderia me fazer de coitada e ficar reclamando da vida, porque, pô, cara, foi muito problema, não vou abrir tudo aqui agora, mas eu passei por uma fase da minha vida que foi muito problemática. E eu poderia simplesmente ficar ali reclamando da vida e falando: "Pô, minha vida é uma merda, não tem como fazer nada de bom, é isso aqui", entendeu. Ou eu poderia pegar aquilo ali e usar pra poder me fazer crescer e me fortalecer, cara, entende. E foi o que eu fiz. Toda vez que tinha dificuldade eu falava: "Pô, como que eu posso olhar pra essa dificuldade e me fazer ficar grande?". Sempre foi assim, eu sempre olhei pra isso. "Pô, problema tal, o que que ele pode me gerar pra poder crescer?". E aí fui me posicionando e fui buscando, e aí as coisas foram acontecendo. Mas só acontece pra quem faz, pra quem vai atrás, pra quem se dedica, pra quem busca fazer diferente, pra quem se reinventa. Às vezes vai dar errado, como o meu escritório em 2023 eu estava quebrado, entendeu. E aí, acabou, fim da linha? Não, busca outra forma e continua de novo, começa de novo, entendeu. Então aí foi assim, tudo que aconteceu na minha vida foi em virtude de me posicionar, de me doar para as pessoas sem ficar pensando também somente
Pô, vou dar aula pro pessoal, o que que eles vão me dar de dinheiro? Não, vamos compartilhar. E aí, trouxe palestra, eu palestrei no espaço do Marcos Martins, lá em São Paulo, que é um dos maiores espaços em Alphaville, entende? Mais de 400 advogados presentes. Aonde que eu pensaria isso lá atrás, quando eu vendia frango assado? Pô, nunca que eu pensaria nisso. Aonde que eu pensaria isso quando eu tava, não conseguia nem pagar a mensalidade da faculdade? Que a mensalidade era, que era R$ 1.000. Eu não conseguia pagar, pô. E isso é bom, né? É bom a gente falar dessas histórias, como a história do Caio, a minha história também. Nós saímos de escassez de verdade. E é importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas acham que a gente nasceu tendo o que a gente tem, já nascemos ali com família posicionada no direito, e essa não é a realidade. Mas pode ser, a advocacia pode também transformar a sua vida. Mas para a advocacia transformar a sua vida, primeiro, você vai ter que fazer isso, se posicionar, executar, porque aquilo que a gente faz, aquilo que a gente sabe, amigos nossos sabem também sobre isso e não executam, e não dão certo. Pessoas que têm intimidade com a gente de vir aqui e ver toda a nossa operação, a operação do Caio também. O que vai fazer diferencial na sua vida é você executar aquilo que você aprende e pegar conteúdos como esse aqui, que foi o que eu usei muito tempo quando eu não tinha dinheiro para comprar curso e tudo mais, eu via muito conteúdo, por exemplo, do Marcelo Saf, o podcast do Saf, que eu super admiro, né. O Saf é um dos maiores do Brasil, se não o maior mentor para advocacia no Brasil. Eu assisti o conteúdo dele gratuito e peguei muita dica lá. Mas para a gente terminar, Caio, eu queria que você deixasse um recado para essa galera que está em casa sobre o porquê é possível escalar na advocacia e ter, de fato, uma advocacia que é como um rocket, né, como um foguete. O porquê é possível é porque tem 2 exemplos aqui que já são, possíveis, mas tem muitas outras pessoas que já fizeram acontecer também. Mas eu tenho uma passagem que eu gosto de dar, não é pra pregar pra ninguém não, mas tem uma coisa que eu gosto de dar de exemplo pra poder as pessoas entenderem como é que funciona. Às vezes, não, você não tá fazendo errado, às vezes você não é um advogado ruim, às vezes você tá fazendo tudo que tem que fazer e não tá funcionando. Mas teve uma certa passagem na Bíblia que diz que os pescadores lá estavam pescando a noite toda. Lançava rede, lançava rede, lançava rede e não conseguia pegar nada, né, durante a noite toda. E aí veio um cara, um grande mentor, acho que aí sim o maior mentor de todos, né, que foi Jesus, e falou assim: "Joga para o outro lado, na rede". E aí quando eles: "Não, a gente já pescou a noite toda, já fiz isso já, isso não funciona, isso não dá certo", que aí são as crenças limitantes, né. "Ah, isso não funciona, isso não vai acontecer e tal". Ele: "Joga do outro lado". Aí quando eles jogaram do outro lado, o que que aconteceu? Pegaram tanto peixe ao ponto de quase o barco afundar. Então, às vezes, cara, às vezes você tá fazendo tudo o que precisa e não tá funcionando, mas é porque você não tá na ambiência certa. Você não tá no lugar certo. Às vezes é só mudar a sua ambiência, as pessoas estão perto de você. Sabe esse jeito que o Léo falou? Sai de perto. Fica perto das pessoas que estão fazendo o que tá acontecendo. Procura conversar. Cara, vai no meu Instagram, vai no Instagram do Léo, de outras pessoas que estão sempre abertas, pô. A galera que tá vencendo, compartilha. Quem não consegue nada, é que não compartilha. Então, assim, a ambiência muda tudo, porque esses pescadores, durante uma noite toda, não pescaram nada. A partir de uma palavra, joga do outro lado, em uma frase, joga do outro lado, eles conseguiram pegar coisas que eles não conseguiram a vida toda. Então, às vezes, é só mudar de ambiência e ter pessoas certas junto com você para te dar a direção. A direção vai mudar tudo. Então, eh, a advocacia não está fluindo agora? Muda de lugar, procura estar perto de pessoas boas, porque eu garanto, cara, eu garanto, vai acontecer, vai acontecer. E com esse produto que a gente está falando aqui, com 4 contratos por mês, tu já consegue mudar a sua vida. Porque o mínimo de contrato inicial que você vai ter é R$ 6.000 nesse tipo de produto aí, que é da forma que eu trabalho no escritório. Então, no mínimo R$ 6.000. Se você pegar aí, no mínimo R$ 6.000 por 4 contratos, construindo parcelado, mesmo que seja parcelado, em 6 meses você já está com uma recorrência acima de R$ 20.000 por mês. Então, é só a estratégia que tem que mudar. Às vezes você é sensacional. Às vezes, cara, você vai peticionar muito melhor do que eu. Às vezes você vai peticionar muito melhor do que eu, Léo. Às vezes você é um cara até melhor do que nós 2 com certeza. E tem muita gente muito melhor do que nós 2 com certeza. Só que você tá fechado num quadrado, numa caixa que não te permite crescer. Então, assim, o que eu posso deixar é isso, escuta quem tá fazendo acontecer de fato.
e deixa de escutar aquela galera que não consegue fazer e tenta diminuir quem faz e desestimular você que está tentando fazer. É basicamente isso, né. Pessoal, muito bom. Caio, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Esse é o nosso primeiro episódio do Rocket Jurídico, então estreando aqui, né, com o pé direito. E você já siga o Caio nas redes sociais, não deixa de se inscrever aqui no canal para você ter mais conteúdo como esse. E não esqueça, tá? Você precisa executar aquilo que você aprende, senão de nada valeu. Um abraço a todos.